Você já ouviu falar de algum país onde o dinheiro destinado pelo governo a obras públicas sobrou ao final da construção e foi devolvido aos cofres do Tesouro? E onde não há notícias de desvios de verbas, superfaturamento e nem de aditivos aos contratos? Isso aconteceu com as obras dos Jogos Olímpicos de Londres. Sobraram mais de 400 milhões de libras, cerca de 1,5 bilhão de reais. Para o governo britânico, o país provou que não apenas é possível entregar projetos de obras públicas no prazo, mas também dentro do orçamento. Esta edição do Matéria de Capa vai falar também da história dos Jogos Olímpicos. Você sabia que um imperador romano participou de uma Olimpíada, caiu da carruagem e ainda assim foi aclamado? Já ouviu falar dos atletas brasileiros que foram para os Jogos totalmente sem dinheiro e tiveram de vender café para participar? E em outra Olimpíada, a delegação brasileira que teve de vender os uniformes para comer. Matéria de Capa está só começando. Fique com a gente. Se depender da disposição das autoridades britânicas, este será o grande espetáculo da Terra. Um mês antes dos Jogos, todas as instalações já estavam prontas. A ordem era evitar qualquer tipo de correria de última hora. A joia da coroa é o Estádio Olímpico, que custou 800 milhões de dólares, cerca de 1 bilhão e 600 milhões de reais. Com capacidade para 80 mil pessoas, o estádio será o palco das cerimônias de abertura e encerramento dos Jogos, além de inúmeras provas de atletismo e futebol. No total, serão 30 sedes espalhadas por diversos pontos de Londres e áreas próximas, para todas as modalidades esportivas. Dos 9 bilhões e 300 milhões de libras previstos para as obras, o governo economizou 476 milhões, que voltaram para os cofres do Tesouro. O espírito olímpico está representado na Torre de Londres, com o símbolo dos Jogos, inaugurado há poucas semanas. O policiamento durante os Jogos Olímpicos de Londres será a maior operação de segurança já organizada em tempos de paz na Grã-Bretanha. Exército, Marinha, Aeronáutica e Polícia vão tentar garantir que os Jogos transcorram em clima de tranquilidade e impedir eventuais tentativas de ataques extremistas. O maior navio da Marinha Britânica, o HMS Ocean, já está ancorado em Greenwich, perto do Parque Olímpico. Ele será utilizado como centro das operações aéreas e marítimas, que darão cobertura a todas as sedes dos Jogos. Os 500 tripulantes, que incluem mergulhadores, especialistas em explosivos, além dos pilotos de helicópteros, estarão de plantão 24 horas por dia durante as Olimpíadas. Numa demonstração de que estão preparadas até para ataques em grande escala, as forças britânicas espalharam baterias de mísseis terra-ar em diversos pontos de Londres. O espaço aéreo sobre a capital britânica será interditado ao longo de todo o período em que se desenrolarem os Jogos. Qualquer tentativa de invasão desse espaço será repelida pelos caças Typhoon, que sairão de bases próximas. O aeroporto de Heathrow também será alvo de intenso patrulhamento. Para evitar filas e a permanência de atletas e demais visitantes na área, além do necessário, foram contratados 500 funcionários extras no setor de imigração, a fim de agilizar o desembarque. Seis meses antes do prazo previsto para a conclusão das obras, a Vila Olímpica de Londres já estava pronta. E o governo britânico espera que este seja um dos principais cartões de visita da temporada. Situada na parte leste da capital britânica, a Vila Olímpica tem 2.800 apartamentos, espalhados por 11 blocos. O local está preparado para receber 16 mil hóspedes. Os prédios têm diferentes desenhos arquitetônicos para facilitar a venda, uma vez que serão transformados em espaço residencial depois dos Jogos. O centro médico, que terá capacidade para atender até 200 atletas simultaneamente, está equipado com um pronto-socorro, setor de cirurgias, fisioterapia e até odontologia. Após a Olimpíada, o local será entregue ao sistema de saúde britânico. Já o centro de serviços será transformado em escola, com vagas para 1.800 crianças e adolescentes. Há muitas histórias envolvendo a participação do Brasil em Olimpíadas.
Uma delas fala de um tempo de crise, quando faltava dinheiro para tudo, logo depois da Grande Depressão de 1929. Atletas brasileiros foram para Los Angeles sem recursos e acabaram se transformando em vendedores de café. Quem conta essa história é a professora Kátia Rubio, coordenadora do Centro de Estudos Socioculturais da Escola de Educação Física da USP. Em 1932, o Brasil vai aos Jogos durante a Grande Depressão e Getúlio Vargas libera um navio para levar os atletas para Los Angeles, só que eles não tinham dinheiro para pagar as inscrições nos Jogos. E o Getúlio Vargas então libera o navio repleto de café e ele fala para os atletas: vendam o café nos portos onde vocês pararem. Quando a gente fala que hoje o Brasil não tem dinheiro para levar os atletas, coisa e tal, há muitas histórias de precariedade que envolve os atletas olímpicos brasileiros. E quanto mais eu ouço histórias, mais eu me comovo e menos eu entendo como é que o Brasil tem tantas medalhas. Você sabe qual a origem do nome Olimpíada? Ou por que os Jogos Olímpicos? E sabia que o imperador romano deu um jeito de adiar o evento por 2 anos só para que ele pudesse participar e ainda saiu aclamado, mesmo depois de cair da carruagem? Afinal, quem era ele? O nome Olimpíada vem da cidade de Olímpia, que abrigou a competição durante mais de 1000 anos, de 776 a.C. a 395 d.C. Tudo começou com uma única modalidade, a corrida de 190 metros. Depois foram introduzidas as corridas de cavalos, com um jóquei montado, e a quadriga, com o uso de 4 cavalos atrelados a uma carruagem. Os vencedores não eram os jóqueis, nem os condutores, mas os donos dos animais. Dessa maneira, Quinesca, princesa de Esparta e dona de um estábulo, tornou-se campeã olímpica sem ter disputado a prova. Outra modalidade era o pentatlo. Os 5 eventos disputados eram o lançamento de disco, o salto em distância. Nessa prova, os competidores precisavam carregar um peso de metal ou pedra. Junto deles, seguia um flautista para ajudar na harmonia dos movimentos. O lançamento de dardo, aqui os jogadores dispunham de uma pulseira de couro amarrada no dardo para ajudar na rotação. A corrida, que era disputada sempre em linha reta, num estádio retangular e não oval como hoje em dia. Na luta, os atletas só sabiam com quem iriam competir depois de um sorteio. Não havia divisão em categorias de peso, como atualmente. A recompensa aos vencedores na antiga Grécia não eram medalhas de ouro, prata ou bronze. A homenagem aos atletas era uma guirlanda de folhas de oliva e uma fita de lã de cor vermelha. Os jogos da antiguidade representavam uma pausa nas atividades diárias. Neles, os gregos esperavam encontrar a paz de espírito e a força para a guerra, com a proteção de Zeus. Mas no século II a.C., os deuses deram o favor a Roma, que conquistou a Grécia. Para poder participar, o imperador romano, Nero, determina o adiamento dos jogos por 2 anos. Quando enfim eles acontecem, Nero cai da carruagem no meio da prova. Mesmo assim, foi premiado com a guirlanda de oliva. As Olimpíadas da Antiguidade duraram até o ano de 395 d.C., quando o imperador romano Teodósio I, o Grande, decretou o fim dos Jogos, por considerá-los pagãos. Desde a primeira Olimpíada da Era Moderna, os Jogos vêm se adaptando aos novos tempos. Muitas modalidades que já foram consideradas olímpicas hoje não são mais. Dá para imaginar como seria uma competição de música e pintura e de cabo de guerra, ou mesmo de 12 horas de ciclismo sem parar? 1500 anos depois do fim dos Jogos Olímpicos da Antiguidade, a competição retornou. Em 1896, o barão francês Pierre de Coubertin deu continuidade ao legado grego. A primeira Olimpíada da Era Moderna aconteceu em Atenas. Lá foi disputada a competição de 12 horas de ciclismo sem parar. Os atletas tiveram que pedalar 85 quilômetros pelas estradas que ligavam Atenas à cidade de Maratona. Apenas 2 ciclistas conseguiram completar a prova. Um deles foi o grego Aristides Constantinides.
Há quem diga que o vencedor só conseguiu completar a prova porque pegou uma bicicleta emprestada de um espectador, depois que a dele quebrou. Outra modalidade, que já foi olímpica, durou de 1900 a 1920. Embora muitos já tenham brincado de cabo de guerra quando crianças, esse esporte já foi alvo de disputa de gente grande. Outra modalidade que fez parte dos Jogos Antigos, mas hoje foi excluída, é a das artes, com diversas categorias, como música, pintura, escultura, desenho e literatura. Ela chegou a ser retomada na Olimpíada de Estocolmo em 1912, mas foi abolida após os Jogos de Londres em 1948. No mundo globalizado como esse, a troca de nacionalidade é comum em vários países. Mas quando um atleta nascido num país compete por outro, a história ganha outro destaque. Ela tem 18 anos e nasceu no sul da China. Segurou uma raquete de tênis de mesa pela primeira vez aos 6. Desde os 9, treina diariamente. Começou num centro de treinamento do governo chinês, onde via a família uma vez por semana. Aos 12, veio para o Brasil. Aprendeu o português e mais alguns truques da raquete pela mão do maior nome do esporte no país, Hugo Oyama. Naturalizada brasileira, ela recebeu no mesmo dia o passaporte e a convocação para a Olimpíada. Eu estava no caminho indo buscar meu passaporte. Aí, quando isso, eu recebi mensagem dos amigos, assim, parabéns, não sei o quê. Aí, não estava acreditando, achei que eles estavam brincando. Aí, entrei no site da confederação, aí eu vi realmente meu nome tá lá. Aí, eu estava muito feliz ali no carro, mas assim, vou acalmar um pouco, né? Porque daqui a pouco vou pegar passaporte. Vai que tá errado, né? Aí quando eu peguei passaporte, assim, tá na mão, né? Tô segura, eu vou pro Londres. Todos os dias são 6 horas de bola quicando, fora a preparação física. O técnico não esconde o entusiasmo. Ela nunca desistiu, né? Acho que muita gente poderia, se tivesse outra cabeça, desistiria no meio do caminho. Mas eu vi que ela era uma garota determinada e eu comecei a treiná-la, né, desde 2010. E vejo que ela tem muito futuro, ela veio com uma técnica muito boa da China. Agora em Londres, a experiência que ela vai adquirir vai ser muito importante para que no futuro, né, 2016, 2020, ela realmente possa lutar por ótimos resultados pelo Brasil. Cautelosos, eles ainda não falam em medalhas. Os dois vão defender o Brasil em Londres. Para Hugo Oyama, na 6ª participação, o que não faltam são boas experiências. Desde o momento que você conquista a vaga, né? Você chega em casa, depois conta a notícia dos seus pais, vê a alegria deles, para mim sempre foi a minha maior conquista, né? O atletismo é um esporte que deu origem aos Jogos Olímpicos. Entre suas várias provas, ganha destaque uma, ou melhor, 10 em uma, coisa de super-homem. E o Brasil tem representante na categoria. O treino é duro e não é para menos, ele vale por 10. Decathlon é uma composição de 10 provas, né? 5 provas num dia, 5 provas no segundo dia. São completas por provas de velocidade, saltos e arremessos, como 100 metros, salto em distância, salto em altura, 400 metros rasos. Vamos para o segundo dia fazendo 110 com barreira, lançamento do disco, salto com vara, lançamento do dardo e 1.500 metros rasos. Cansa só de falar tudo isso. É bastante prova e até para trabalhar na hora da competição você tem que ter muita cabeça, centrado, focado em cada prova para poder estar realizando essas 10 provas. Coisa de super-homem? Coisa de super-homem. Super-homem e muita cabeça, porque olha, não é fácil. Luiz Alberto de Araújo quebrou o recorde brasileiro da modalidade, marca que tinha a idade dele. Assim, quando terminou o Decathlon, né, no sábado, o cara falou, olha, um recorde de 25 anos, a sua idade. Eu, assim, ainda cansado dos 1.500, eu pensei, nossa, 5 anos. E eu fui ver no site e é verdade, foi no dia 26 de abril de 87. Não tinha nascido ainda, eu fui nascer 2 meses depois. Eu fiquei maravilhado de poder ter batido esse recorde, afinal era uma coisa que a gente já tinha em mente, mas faltou a competição certa para bater esse recorde. Medalha de ouro na prova de salto em distância nas Olimpíadas de Pequim em 2008, a atleta Maureen Maggi espera conquistar o bi nos Jogos de Londres. O dia 22 de agosto de 2008 ficará para sempre gravado na memória de Maureen. Assim como os 7 metros e 4 centímetros que ela registrou na prova de salto em distância,
o que lhe valeu a medalha de ouro. Naquele dia, sua grande adversária era a russa Tatiana Lebedeva, que saltou 1 centímetro a menos, 7 metros e 3 centímetros. Após uma cirurgia e algumas lesões, Malren acredita que está recuperada e espera repetir o ouro em Londres. No próximo bloco, o ditador humilhado por um superatleta que passou por cima da ideia da supremacia branca. E mais, os 40 anos do ataque terrorista que impôs uma marca de tragédia aos Jogos. Não é de hoje que os Jogos Olímpicos têm sido utilizados para ações de caráter político. O exemplo mais famoso, sem dúvida, é o de 1936, quando Hitler foi derrotado por um superatleta negro, Jesse Owens. Ich verkünde die Spiele von Berlin. Embriagado por suas ideias sobre a suposta supremacia ariana, Hitler acreditava que isto ficaria provado nos Jogos Olímpicos de Berlim em 1936. Mas o ditador foi surpreendido por outra supremacia, esta no esporte. O atleta negro Jesse Owens conquistou 4 medalhas de ouro, deixando os alemães para trás. A vitória de Owens esmagou o orgulho dos nazistas. O fato repercutiu também nos Estados Unidos, onde a população negra sempre foi alvo de um violento racismo. Após a conquista de Owens, a participação de atletas negros em competições cresceu de forma significativa. Quando a Alemanha é escolhida para ser a sede olímpica, não foi durante o regime nazista ainda, não é? A cidade de Berlim foi eleita em 1931. A gente tem a expectativa da Alemanha ser a grande vencedora dos Jogos, provando a superioridade ariana, né, sobre os demais, que leva inclusive a condição do Jesse Owens como um dos grandes heróis dos Jogos Olímpicos de 36, não é? Que era o negro americano que vence os arianos alemães. 20 anos depois da Olimpíada de 36, quando a guerra já fazia parte do passado, Jesse Owens voltou ao mesmo estádio de Berlim para relembrar o seu momento de glória. Ele viajou com o apoio da Universidade de Ohio para celebrar o aniversário da conquista, que entrou para a história como um dos maiores feitos na história dos Jogos. O Comitê Olímpico Internacional recusou proposta de Israel para que fosse feito 1 minuto de silêncio na abertura dos Jogos em homenagem aos atletas israelenses mortos no massacre de Munique, em 1972. Este ano, o ato terrorista que impôs uma marca de tragédia na história dos Jogos está completando 40 anos. 100-meter dash powered by Knockhorse and Lager. Eram 4 horas da madrugada de 5 de setembro de 1972, como mostra esta reprodução daquele momento, feita pelo diretor Steven Spielberg no filme Munique. Confundidos com atletas que voltavam de uma noitada, membros do grupo terrorista palestino Setembro Negro conseguiram entrar na Vila Olímpica. Armados com rifles Kalashnikov e granadas, invadiram os alojamentos dos atletas israelenses. Eram 8 homens. Na invasão foram mortos o treinador de luta livre Moshe Muni Weinberg e o levantador de pesos Youssef Romano, que tentou reagir. Em seguida, eles amarraram os sobreviventes e foram até a casa vizinha para buscar mais reféns. Após horas de negociações, o grupo exigiu que um Boeing 727 fosse colocado à disposição para a fuga. 2 helicópteros levaram os 8 terroristas e os 9 reféns israelenses até uma base aérea da OTAN, perto de Munique. Foi então que a tragédia se ampliou. Policiais alemães abriram fogo contra os terroristas. Após um tiroteio que durou cerca de 40 minutos, um dos terroristas lançou uma granada contra o helicóptero onde estavam 5 reféns. O aparelho explodiu. No final, os 9 reféns israelenses e mais 5 terroristas morreram. 3 dos atacantes foram presos. 2 deles morreriam mais tarde numa tentativa de resgate feita pelo Setembro Negro. E um terceiro morreu anos depois de ser ferido a bala por agentes israelenses.
Sob o protesto de Israel, os jogos só foram suspensos por algumas horas e em seguida retomados. Mas a história daquele atentado não iria terminar ali. Nos 7 anos seguintes, o serviço secreto israelense, o Mossad, caçou e matou mais de 10 suspeitos de participação no atentado. Israel nunca confirmou oficialmente a operação. Todo o episódio foi retratado por Spielberg no filme Munique. O governo britânico recusou o visto de entrada para o chefe da delegação síria que vai participar dos Jogos. A decisão está relacionada com o massacre de civis que vem sendo promovido pelo governo sírio. Este é mais um exemplo da interferência política nas Olimpíadas. Vamos ver outros. A efervescência de 1968 chegou aos Jogos Olímpicos daquele ano. 68 é um ano de grande ebulição mundial, né? A gente tem a Primavera de Praga, a gente tem os protestos dos estudantes na França, a gente tem o movimento negro americano, a gente tem Martin Luther King, enfim. E a vitória dos atletas negros americanos servem como um fechamento, entre aspas, para isso, porque eles aproveitam a visibilidade que eles ganham sendo os vencedores da prova para manifestar a sua indignação diante de tudo que estava acontecendo. O punho erguido de Tommie Smith e John Carlos mostrou ao mundo a indignação contra a discriminação racial nos Estados Unidos. Medalhas de ouro e bronze nos 200 metros, os atletas foram banidos da delegação americana pelo gesto. Os gráficos na parede são um retrato do projeto audacioso da professora Kátia Rubio, uma enciclopédia olímpica com um verbete para cada atleta brasileiro que participou das Olimpíadas. Cada círculo é um atleta, são mais de 1.600, muitos já foram entrevistados e é dessas entrevistas que ela guarda relatos como os da ida da delegação brasileira à Cidade do México em 1968, auge da ditadura militar por aqui. Naquele momento, segundo semestre do ano de 68, ali já se pronunciava um fechamento dos direitos políticos, direitos civis intenso, que culminaria no AI-5. E talvez pensando nos desdobramentos disso para a política no Brasil, são convocados então o futebol brasileiro, o polo aquático, modalidades coletivas e outros atletas que engordaram a delegação brasileira, chegando a mais ou menos 60 atletas. E esse grupo vai, então, para os Jogos do México, mesmo sem dinheiro, com o avião da FAB. E na hora de voltar, o avião da FAB não chega, porque ele estava com problemas técnicos. Então, os atletas brasileiros ainda ficam mais uma semana, já com a Vila Olímpica desativada. Muitos deles venderam seus próprios uniformes para ter dinheiro para comer. E voltam numa viagem que dura muito, porque o avião foi fazendo escalas para conserto até chegar em Minas Gerais, onde ainda faltava mais uma peça para conserto do avião, e atletas do Rio e São Paulo resolvem voltar para casa de ônibus para não ter que esperar mais ainda pela volta. No próximo bloco, você sabe quando o Brasil participou pela primeira vez de uma Olimpíada? E quantas medalhas os brasileiros já ganharam desde que começaram a participar? A gente volta já. A primeira vez que o Brasil participou dos Jogos Olímpicos foi em 1920, em Antuérpia, Bélgica. Eram 21 atletas que disputaram as provas de natação, polo aquático, saltos ornamentais, remo e tiro. Naquele ano, a Alemanha foi impedida de participar. Nessa primeira participação nos Jogos, os brasileiros conseguiram 3 medalhas, todas no tiro. Uma de ouro, outra de prata e a terceira de bronze. Mas o destaque ficou para o boicote à Alemanha. Nos Jogos de Antuérpia, a Bélgica faz o Comitê Olímpico Internacional desconvidar o Comitê Olímpico Alemão. Não é? Por quê? Porque depois do massacre que havia acontecido na Primeira Guerra Mundial, os belgas não queriam alemão pisando em território belga.
e o comitê desconvida a Alemanha. De Antuérpia a Pequim, o Brasil já conquistou 91 medalhas olímpicas. Você certamente lembra de algum desses momentos em que atletas brasileiros subiram ao pódio e levaram um país inteiro com eles. Braçada a braçada, o Brasil acompanhou César Cielo na conquista da primeira medalha de ouro da natação brasileira e se emocionou com ele depois do pódio em Pequim 2008. Também em Pequim, as meninas do vôlei brilharam na final contra as americanas e abocanharam o ouro. É do iatismo o recordista brasileiro de medalhas, Torben Grael. O também iatista Robert Scheidt já subiu ao pódio 4 vezes e agora vai de vento em popa atrás da sua 5ª medalha olímpica. Com o passaporte carimbado para Londres, 259 atletas defenderão o verde e amarelo a partir do dia 27 de julho. O chamado esporte nacional não poderia faltar nas Olimpíadas, mas o ouro olímpico ainda é uma promessa do futebol nacional. Nos Jogos de Pequim, em 2008, a equipe de futebol masculino do Brasil não foi além de uma medalha de bronze. Mas agora, em Londres, com uma equipe da qual fazem parte, entre outras estrelas, Neymar e Ganso, ressurge mais uma vez a esperança de que os brasileiros finalmente conquistem o ouro no futebol. A expectativa também é grande na seleção feminina, que em Pequim foi mais longe do que os homens, conquistando a medalha de prata. Primeiro lugar no pódio para as mulheres, além de significar um prêmio para a carreira de Marta, também teria uma grande importância para o reconhecimento do futebol feminino no Brasil. Afinal, por que as competições como a Olimpíada ou a Copa do Mundo mexem tanto com as pessoas? De onde vem essa ansiedade que toma conta das torcidas? Por que os jogos nos encantam? Porque se nós não temos a eternidade dos deuses, nós temos feitos incomuns realizados por atletas que sugerem em nós o mito do herói, que é aquilo que nos mobiliza a ser cada dia melhor. A Tela de Capa fica por aqui, na torcida. Deixamos você com um clássico que agora volta remasterizado, um retrato do mundo dos atletas, Carruagens de Fogo. Voltamos no próximo domingo às 7 da noite. Uma boa noite a todos e até lá.